Pessoal, nós iniciamos uma série sobre disciplinas espirituais. Semana passada eu falei um pouquinho sobre oração, a importância de nós orarmos. E hoje eu quero me debruçar um pouquinho sobre a meditação na palavra de Deus. Como nós meditamos nessa palavra. E para isso quero que você abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 8 do capítulo 1 de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. O verso 8. Sempre que a gente pede para abrir no Velho Testamento, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Até o pessoal achar. Se for Salmos, até que vai. Mas tirou Salmos, já deu uma esculhambação. Josué capítulo 1, o verso 8 diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Papai, abençoa, Senhor, a tua palavra. Que possamos aprender dela, nos alimentar dela e crescer a partir dela, em nome de Jesus. Amém. Como eu falava para vocês, nós temos a necessidade, e falava isso semana passada, a necessidade das disciplinas espirituais. Quem não esteve aqui semana passada, eu falava disso, da importância de nós termos constância, não necessariamente intensidade, mas sermos constantes naquilo que nós fazemos, desenvolvendo a nossa fé. Ela não acontece do nada, ela não acontece por acaso. Ela é uma ação intencional de nós desenvolvermos a nossa fé. E aí falamos sobre algumas disciplinas. Na verdade, os grandes homens de Deus que você lê na história, a maioria deles, para não dizer todos, eles eram expert em pelo menos uma dessas disciplinas espirituais. Ou oração, ou meditação, ou jejum, ou estudo da palavra. Quando você vê a história, a biografia desses homens, destaca uma característica na vida deles. Ou eram pessoas devotas no jejum, ou eram pessoas, alguns mais do que uma, mas destaca uma dessas disciplinas. Homens receberam mais de Deus, porque intensificaram em uma dessas disciplinas. E aí hoje eu quero conversar com você sobre meditação bíblica. E para eu falar para você sobre meditação, eu trouxe uma laranja. Talvez você estava pensando, o que faz uma laranja em cima do púlpito? As pessoas mais bem intencionadas devem ter pensado, é um rapaz saudável. A minha esposa já riu de mim, hoje de manhã, porque eu parei antes de vir para o culto, eu disse assim, eu tenho que parar no mercado para comprar fruta. E ela ficou assim, nossa. Aí eu fui, ela disse, já compra mais coisas. Eu digo, compra, o que tu quer? Comprei tudo que ela pediu para ela. E aí eu comprei a laranja para a minha mensagem. Aí depois que eu terminei o culto, ela disse, eu achei que tu ia comer fruta. Eu digo, não, era para a mensagem. Mas eu comprei essa laranja de suco, que é para fazer suco. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu espremer essa laranja, e eu apertar essa laranja com vontade, sai suco de quê? E nem foi tão difícil essa pergunta. Cara, pode parecer idiota, pode parecer tolo, mas sim, cara, se eu apertar essa laranja, vai sair suco de laranja. Mas se eu quiser tomar suco de caju, e eu apertar com vontade essa laranja, vai sair suco de caju? Não. Também é meio óbvia essa pergunta, eu sei. Mas nós estamos bem até aqui no nosso quiz. O pessoal está acertando tudo, está tudo certo. As profs estão felizes. Então, cara, não adianta eu apertar, não vai sair suco de morango, abacaxi, melancia, não vai. Eu apertando essa laranja, vai sair suco de laranja. E por que sai suco de laranja? Porque é uma laranja. Porque dentro dela tem suco de laranja. Então, cara, é óbvio que se eu apertar esse negócio, vai sair o que é dentro dela,
que é o que ela carrega, que é o suco de laranja. Então tá, Anderson, por que eu tenho que meditar na palavra? Eu vou te explicar. Porque quando você é pressionado, quando você é apertado, o que sai de você? Quando você está debaixo de pressão, e você está diante de uma dificuldade, o que emana de você? Nós damos justificativas para o que sai da gente. Quando nós explodimos, nós dizemos, acordei num dia mau. Quando nós começamos com ansiedade, nós justificamos dizendo, puxa, é o mundo, é o ambiente, é, sei lá, a atmosfera que nós estamos vivendo, o mundo hoje é um mundo ansioso, e nós começamos a criar justificativas para aquilo que sai de nós. Mas a verdade é, se saiu de dentro de você, é porque é você. Não vai sair de dentro de você, dentro da mesma lógica, o que não está lá dentro. Se saiu, é porque é você. Goste você ou não. Não vai sair suco de caju disso aqui, porque não tem dentro suco de caju. Então, se saiu suco de caju, isso aqui não é uma laranja. É um caju. Se você está explodindo, cara, de outras coisas, que você não gosta de você mesmo, não dê outros nomes para isso, a não ser você reconhecer, cara, que isso sou eu. Eu tenho até vergonha disso, mas sou eu. Na verdade, é na pressão, quando nós somos pressionados e que nós reagimos naquele instinto quase que natural de sobrevivência, primitivo de sobrevivência, onde a gente toma um tapa e tu já sai dando, não sabe nem de onde vem, mas tu já vai respondendo daquele jeito. Esse instinto natural que todos nós temos, que é primitivo do homem, isso que emana sem nós pensarmos, é o que nós somos. Então, alguns podem chamar isso de inteligência emocional, quando eu consigo equilibrar quem eu sou. Outros podem dizer, eu tenho os meus temperamentos controlados pelo Espírito. Chame do que você quiser chamar. O fato é que nós precisamos lidar com as coisas que estão dentro da gente. Nós não podemos ignorá-las. Nós precisamos lidar com essas coisas que estão dentro da gente. Ou quando você está caminhando em casa, pé descalço, eu gosto de caminhar em casa, pé descalço. Você está em casa, pé descalço aqui, e de repente dá com o dedinho no sofá. E aí sai. Eu não estou esperando que você diga assim, Santo, Santo, aleluia. Não estou esperando que você diga um negócio desse, não é a minha expectativa. Mas se eu preciso colocar um pi na sua fala, alguma coisa está errada. O que está saindo de dentro de você, cara, é o que está lá dentro. Então assim, cara, mas eu não falo palavrão, você não fala palavrão porque não existe palavrão dentro de você. Se ele vem para fora de forma involuntária, é porque ele está lá dentro. Ele habita lá dentro. Ele está lá. Logo que eu comecei a pregar, eles me deram uma dica dizendo, sabe, aquilo que você não quiser falar no púlpito, não fale no dia a dia. Porque uma hora vai escapar no púlpito. Porque é você. Então mude os seus hábitos, mude a sua fala, mude tudo. Seja diferente, para que você no púlpito seja você. E é verdade. Então, meu irmão, se porventura você não gosta do que sai de você, e talvez você até goste, mas a galera ao redor de você não, né? Se você perguntar para sua esposa, para os seus filhos, eles vão dar uma boa dica sobre isso. Cara, é hora de você pegar essa palavra e começar a trabalhar nela em você. É por isso que nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos tê-la como alimento das nossas vidas. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é interessante. Ele não disse daqui saiu, ele disse daqui sai, porque Deus continua falando conosco. E Deus fala conosco através da sua palavra. E ela deixa de ser só um livro, só, entre aspas, mas um livro de teologia, ou um livro que registra a história, ou um livro que do quê? E ele passa a ser palavra viva de Deus para mim. Não é nem para os outros, é para mim. E essa é a importância da meditação. Tem uma outra
alegoria que a gente pode fazer, de usar, né, como metáfora para tentar entender, e essa eu não trouxe aqui para a gente não ter problema, você vai entender por quê, que é, imagina um copo cheio de água suja, água preta, suja, e você pega uma jarra de água cristalina, limpa, e você pega e começa a derramar dentro desse copo. Agora você entendeu por que não dá para trazer a jarra aqui, porque ia ser um lambuzo só. Mas imagina colocando essa água limpa, cristalina, dentro desse copo sujo, você vai derramando, daqui a pouco ele transborda. E ele vai transbordando, e aquela água que era preta, suja, nojenta, de repente ela fica acinzentada. E se você continua derramando água cristalina ali, daqui a pouco ela está turva. E se você continuar derramando água cristalina, daqui a pouco ela é cristalina. Porque ela foi transformada a partir de um depósito de uma água cristalina nela, ela transformou a realidade daquele copo. Tudo aquilo que está ao redor dali, ele foi impactado por aquilo. Paulo escreve, ele fala sobre a palavra, e ele diz em Efésios capítulo 5, que nós somos lavados, olha a expressão que ele usa, nós somos lavados por meio da lavagem de água, que é a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos lava. A palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus, ela nos limpa. Então, meu irmão, qual é a importância da meditação? É que é através da meditação, da palavra de Deus, que nós pegamos as verdades de Deus e colocamos dentro de nós. Então, por exemplo, digamos que você sofra com ansiedade. Digamos, quando você é pressionado, você é apertado, emana de você, é natural, debaixo de uma pressão, que você fique ansioso. O que você precisa fazer? Se debruçar sobre versos da palavra de Deus que falam sobre ansiedade. Paulo fala disso em Filipenses, outros textos, mas nós vemos a palavra aparecendo e Deus nos aconselhando acerca da ansiedade. O que você faz? Você pega esses versos e começa a jogar para dentro. E começa a jogar para dentro. E começa a jogar para dentro. Cara, mas vai funcionar assim? Às vezes acontece, mas nem sempre. Depende de quão sujo está esse copo. Às vezes esse copo está bem preto, ele está bem sujo. E nós precisamos ficar jorrando água limpa. E jorrando água limpa. E nós vemos ela se tornando mais turva até ficar cristalina. É isso que a palavra de Deus faz. Ou talvez você sofra com medo, com insegurança. Sua vida é cheia de insegurança. Você vive uma vida cheia de inseguranças, de incertezas. E aí você cria mecanismos para que as pessoas não conheçam, que você não seja vulnerável, para que as pessoas não conheçam a sua vulnerabilidade e descubram que você é inseguro. E aí então as pessoas se colocam, algumas se colocam numa posição mais de força, outros se enfiam num quarto, enfim, reagem de formas distintas para esconder a sua insegurança, ao invés de você pegar palavras da Bíblia, textos da palavra, e jogá-los para dentro de você. E começar a ser lavado por isso. E mais do que isso, você descobrir a sua verdadeira identidade em Deus. Porque é na sua identidade em Deus que a sua insegurança vai embora. É quando você descobre que você é amado por um Deus que te criou e sonhou contigo, que toda insegurança, todo medo, tudo aquilo que você antes vivia escondido, de repente desaparece. Porque você descobriu a sua identidade. E isso vem através da palavra. De experiências que eu tenho com Deus através da sua própria palavra. Portanto, sim, é importantíssimo que nós meditemos na palavra, que nós nos debrucemos sobre a palavra de Deus para nós. Mas Anderson, o que é meditar? Basicamente, se eu fosse resumir, meditar é você ouvir e obedecer. Vou dizer de novo, é simples. Meditar é você ouvir e obedecer. O texto, ele diz assim: medita nesta lei de dia e de noite, e fique atento e atente para fazer tudo o que nela está escrito. Escute e obedeça. Mas Anderson, meditar é eu ler dia e noite? Significa que eu tenho que ficar lendo a Bíblia de dia e de noite, sem parar, 24 horas por dia. Aonde eu vou, estou na fila do banco, estou lendo a Bíblia. Deu um intervalo, eu estou lendo a Bíblia. Deu não sei o que, eu estou lendo a Bíblia. No carro, estou lendo a Bíblia. No semáforo, estou lendo a Bíblia. Não, cara, não é disso. Ler a Bíblia é uma coisa, meditar é outra coisa. Meditação é outra coisa. É importante você estudar a Bíblia? É importante você estudar a Bíblia. É importante você ler a Bíblia? É muito importante você ler a Bíblia. Mas meditação é outra coisa. Tem um amigo meu, um dia ele chegou para mim e disse: Anderson, estou num desafio. Eu me desafiei a ler toda a Bíblia em 14 dias. Eu disse: caramba, mano. 14 dias. Eu vou ler a Bíblia inteira em 14 dias. Eu disse: bora. E o bicho passou os 14 dias, eu perguntei: e aí? Leu?
Eu li a Bíblia inteira em 14 dias. A minha próxima pergunta foi: e o que tu lembra? Nada. Claro que não lembra nada. Por quê? Porque ele estava numa corrida de 100 metros, tendo que atingir meta, atingir o final. Eu li a Bíblia em 14 dias. É legal de contar. Você viu para quê? Para contar que ele leu em 14 dias. Só. Não tem nenhum outro benefício esse troço. Nada. É só um troféu que tu guarda na tua casa. Não serve para nada. Porque, cara, os fariseus, eles oravam e liam todos os dias. E não tinha razão nenhuma. Não tinha funcionalidade nenhuma. Porque não tinha vida. Então, meditação, de novo, eu não estou dizendo que você não deva de ler o máximo que você puder. Eu não estou dizendo isso. Estudar a Bíblia, não é disso que eu estou falando. Eu estou concentrando hoje na meditação da palavra. E meditação é diferente. Meditação, por isso que nós podemos meditar de dia e de noite. Nós podemos ficar meditando. Por quê? Porque quando nós paramos e lemos um texto, e esse texto fala conosco, digamos que você leia ele de manhã, pela manhã, e esse texto fala contigo, cara, você passa o dia inteiro, desculpa a expressão, mas você passa o dia inteiro ruminando esse texto. Você fica lembrando desse texto, ele volta e você fica lembrando daquilo que Deus falou contigo, e o dia inteiro você fica meditando na palavra de Deus, ainda que você não esteja lendo o texto, mas o texto continua falando contigo, a partir do que você se abriu a esse texto. Portanto, meditação é isso. Meditação é você permitir que o texto fale contigo, e uma vez o texto falando contigo, você obedece. Por isso que ele diz: atente para fazer tudo o que ele disser. E aí ele fala o seguinte, eu já vou explicar como a gente faz isso, mas aí ele diz o seguinte que eu acho legal, ele dá uma promessa para quem medita. Existe recompensa para quem medita. E ele fala assim no final do verso 8, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem duas coisas que nós temos como promessa. Você vai ser próspero e você vai ter sucesso. São duas coisas que você terá se você meditar na palavra de Deus. Olha que legal. E aí o cara fica assim, top, eu vou ser rico, então tá tudo certo e vou ter sucesso. Deixa eu explicar um negócio para você. Prosperidade não necessariamente tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Prosperidade não é o quanto você tem, é na questão de que você não tem falta. É o quanto você não tem falta de. Não necessariamente você vai ter tudo o que você quer, mas provavelmente você terá tudo o que precisa. Isso é ser próspero. E eu falo que sucesso não é destino, sucesso é jornada. Algumas pessoas dizem, cara, eu vou ter sucesso quando eu tiver tanto de grana, quando eu conhecer o mundo inteiro, viajar por todo o mundo e conhecer o mundo inteiro. Mano, você pode estar no topo, cara, cheio de riqueza e top. E se você perder a sua família nesse caminho, que sucesso é esse, mano? O que adianta você conhecer o mundo inteiro e não conhecer o coração dos teus filhos? Que sucesso é esse? Como nós medimos o sucesso? Mano, o sucesso não é onde você chega, é como você caminha nessa jornada. Portanto, sucesso é jornada. E quando Deus diz assim, você será próspero e você terá sucesso, o que Ele está dizendo é o seguinte, mano, não vai te faltar nada. Você vai ter prosperidade, Deus vai ser contigo e você vai ser próspero e você vai ter sucesso. Você vai ter a satisfação naquilo que você está construindo ao redor de você e você verá a graça e a bênção de Deus em tudo que você faz. Como consequência, como recompensa de você se permitir ouvir a palavra de Deus e obedecer. Então tá, Anderson, como é que a gente faz isso? Como é que eu medito na palavra de Deus? Como é que eu então consigo fazer com que essa palavra ela venha para dentro de mim? Bora lá, presta atenção. Primeiro, eu preciso dizer um negócio para você. Se porventura você lê a Bíblia e diz assim, cara, eu leio a Bíblia, mano, mas eu não entendo nada. Eu já tentei, mas eu não entendo nada da Bíblia. Eu leio e eu não entendo a Bíblia, cara. Já tentei de tudo que é jeito, eu não entendo. Eu tenho uma notícia para te dar. Provavelmente, você está lendo uma versão errada da Bíblia. E quando eu digo errada, é errada para você. Hoje nós temos tantas versões. Hoje nós temos diferentes formas de expressar a palavra de Deus. Hoje nós temos das mais antigas, que talvez eu acho que ainda que está por aí, tem a King James, tem a corrigida, né, que são umas versões um pouco mais antigas, né, mas aí já veio a nova King James, mas tem outras já, tem a contemporânea, que é essa que eu acabei de ler para vocês, tem a atualizada, tem a nova atualizada, que eu curto pra caramba, tem a mensagem, tem várias versões, e talvez a mais simples, que é
da linguagem de hoje, talvez é a mais comum, ela chega a ser, agora vai ficar nojento, mas ela seja ser quase assim, né? O cara mastigou a Bíblia, pega aquilo assim, enfia na sua boca. É que nem a mãe, né, passarinho, colocando na boca do passarinho filhote. É quase isso, cara, a linguagem de hoje. É assim, ele desmiuça aquilo. Então, cara, pega uma versão dessa. Se talvez você está lendo a Bíblia e não está entendendo nada, troca a versão. Procura uma outra versão de Bíblia. Hoje nós temos, como eu já falei, diferentes expressões dessa palavra, e você vai encontrar uma que você diz assim, cara, essa aqui, Jesus falou comigo nessa aqui. Essa aqui fez sentido para mim. Top, te abraça nela, mano. Te abraça nela. Talvez você vai migrar depois, com o passar do tempo, talvez você vai descobrindo outras depois, quando estiver mais familiarizado com a palavra, mas primeira coisa que eu quero dizer para você, se porventura você é esse cara, ou essa pessoa que diz assim, puxa, eu não consigo, cara, não entendo a Bíblia, troque sua versão. Cata uma outra versão, procura alguma coisa, lê outras versões, vê qual que é, de opa, essa aqui me identifiquei mais, essa aqui faz mais a minha linguagem, NVI, sei lá o quê. Procura uma versão diferente e começa a ler nela. Primeira dica. Tá, e agora? Achei minha versão. O que eu faço? Então vamos lá. Você vai escolher um texto da palavra. Não muito grande. Não precisa ser um capítulo inteiro. Mas você vai escolher um texto que tenha início, meio e fim. Por exemplo, Sermão da Montanha, são 3 capítulos. Jesus ali, ele destrincha, cara, muita coisa. É muito conteúdo numa pregação só. Então o que a gente faz? Cara, eu vou quebrar ele. Eu vou quebrar ele em textos distintos, que tenha início, meio e fim. E vou me debruçar sobre aquele verso. E vou ler aquele verso por algum tempo. Eu vou me dedicar à leitura dele por um tempo. Então, por exemplo, eu vou meditar esse mês no livro de Efésios. Então eu vou pegar partes e vou meditando, e vou distribuindo o livro de Efésios em trechos e vou me debruçar sobre esse texto, pedindo que o Senhor fale comigo. Anderson, mas, cara, esse texto eu li hoje, amanhã eu fui ler de novo e, cara, fiquei preso a esse texto. Cara, já aconteceu comigo de ficar preso em texto uma semana, sem conseguir sair dele. Porque todo dia o Senhor ia ministrando, falando alguma coisa comigo. Isso que é legal, cara, de meditar. Presta atenção, meditação não é leitura, já falei. Meditação é outra coisa. Como é que a gente faz? Esse livro aqui, chamado Bíblia, esse compêndio de 66 livros, ele foi escrito por mais ou menos 40 autores distintos, 40 homens que escreveram ou transcreveram, né, como Paulo às vezes ditava e tinha seus parceiros que escreviam, mas que 40 pessoas envolvidas nesse texto, nesse livro. No intervalo de mais ou menos 1.500 anos, quase 2, sei lá, mas um intervalo comprido de datas. E eles não se contradizem. Eles se comunicam e falam de coisas, de acontecimentos que vão dar lá na frente, como, por exemplo, Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, que em Isaías 53 e 54, ele descreve Jesus na cruz com mais detalhes e mais precisão, 700 anos antes de Jesus, do que os próprios evangelistas que viram Jesus na cruz, descreveram Jesus nos evangelhos. Como é que essas pessoas puderam se comunicar num intervalo tão grande de tempo, com histórias distintas, com ambientes distintos? Porque tinha uma pessoa que conectou esses caras tudo, que foi a pessoa do Espírito Santo. Então tem uma pessoa que pegou lá do primeiro, Moisés, e vem até João em Apocalipse, conduzindo, escrevendo através desses homens a história de Deus, a revelação da salvação de Deus, que é Cristo Jesus, ao longo da história. Eu tenho uma boa nota para falar para você. Quando você para meditar nessa palavra, esse mesmo cara, chamado Espírito Santo, ele está contigo para revelar essa palavra para você. Portanto, não é qualquer livro que você pode ler sempre na presença do autor. Olha que legal. Não é bem exatamente o autor que escreveu, mas é o cara que inspirou. Então olha isso, cara. Você consegue conversar com o cara que inspirou esse texto todo dia. Olha que massa. Nem você tinha pensado um negócio desse, não é? Já tinha, eu sei.
Mas a gente não se dá conta disso, cara. Porque a gente está lá batendo cabeça ao invés de parar. E aí é a minha dica para você. Cara, vou meditar na palavra. Eu não sei como é que é o seu devocional. A Miriam falou 2 domingos atrás. Eu falei semana passada sobre oração. Falando, cara, tire um tempo de oração. Tire um tempo, não precisa ser horas e horas. Se puder, melhor, mas tire um tempo. Seja constante. Não necessariamente na intensidade, mas na constância. Seja constante nisso. Cara, talvez o seu tempo de oração de manhã, sei lá, vai ser 30 minutos. Você divide ele, um tempo de oração e um tempo de meditação na palavra. E aí, como é que eu vou fazer esse tempo de meditação? Você vai parar, cara, e você vai escolher um texto que seja, talvez, de fácil entendimento para você. E antes, cara, de você começar a ler, você vai convidar o Espírito Santo. Você vai dizer assim, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu fale comigo. Eu preciso que Tu transforme esse texto em vida para mim. Eu preciso ouvir a Tua voz através desse texto. Espírito Santo, fala comigo. Ministra a minha vida. Te revela através dessa palavra para mim. Fala comigo. E aí você começa a ler a palavra. E você vai ler uma vez. Não na pressa, lê devagar. Porque você está meditando, você não está lendo um jornal. Você está meditando na palavra. Você vai meditar na palavra. Você está meditando nela. E aí você terminou de ler aquele texto, você lê de novo aquele texto. Quando terminar de ler, já pegou. Você lê de novo o texto. E depois da terceira vez, sei lá, que você lê o texto, você para e diz, Espírito Santo, agora fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. E aí deixa eu falar um negócio para você. Se prepara para o golpe. Ele vai vir com os 2 pés nos peitos. Cara, Deus vai falar contigo. E Ele vai ministrar ao seu coração, Ele vai falar contigo. Algumas vezes Ele vai te abraçar. Outras vezes Ele vai te exortar. Algumas vezes Ele vai mesmo vir com os 2 pés, cara, nos peitos. E outras vezes Ele vai consolar tuas lágrimas. Ele vai te dar esperança. Ele vai falar contigo. Olha isso, mano. Nós temos o Deus que consegue pegar essa palavra que é vida, que ela é poderosa a separar juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Nós temos ela conosco. Nós carregamos ela aqui em diferentes formatos, versões distintas aqui. Nós temos tudo isso, cara, e a gente não usufrui desse privilégio de nos alimentar dessa verdade que nos transforma, que muda a nossa vida de dentro para fora. E quando nós somos pressionados, o que emana de nós é vida de Cristo, ou deveria de ser. Nós temos esse privilégio. Nós podemos fazer isso. Nós podemos construir essa jornada. Para isso, nós precisamos aprender intencionalmente. Anderson, mas é fácil? Não, não é não. Não é. Não é fácil. Não vou mentir para você. Porque a gente não tem o hábito disso. Construir hábitos é difícil. Nós precisamos construir hábitos. Mas, de novo, não é intensidade, é constância. Um pouco. Mas comece a pegar gosto por isso. Comece a pegar gosto pela palavra. Comece a pegar gosto em se debruçar sobre a palavra e se alimentar dela. E viver dela. Com certeza isso vai mudar a sua vida. E como promessa, o Senhor diz que Ele fará prosperar os nossos caminhos. E seremos bem-sucedidos. Alcançaremos sucesso. É o que nós precisamos dEle. Precisamos receber do Senhor justamente isso. O suprimento daquilo que Ele tem para nós. E que Ele nos conduza para chegar no final da vida, olhar para trás e dizer, é isso aí. Alcancei aquilo, Pai, que Tu sonhou para mim. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você nessa noite. E ela não é, obviamente, uma mensagem de apelo, ela não é uma mensagem da gente chamar para frente, de orar pelas pessoas. Mas ela é uma mensagem básica da nossa fé, da nossa construção de fé.
onde isso, teoricamente, deveria de ser ponto pacífico, básico para todos nós. Pensando, talvez eu esteja pregando com segundas intenções isso. Porque se você aprender isso, eu não vou precisar ter tanto tempo de gabinete com a galera. Talvez eu acho que eu estou com segunda intenção nesse negócio. Mas se você aprender a ouvir do Senhor e crescer em Deus, cara, você vai ouvir do céu as respostas que você está buscando e parar de bater cabeça de umas coisas tão óbvias, tão básicas, tão simples, e que você consegue avançar, que você consegue seguir. Então nessa noite, cara, meu anseio é poder despertar em você fome pela palavra. Que você tenha fome pela palavra de Deus. E se porventura você não tem, peça a Deus. Ore a Deus e diga: Senhor, me dá fome pela tua palavra. Me dá fome pela tua palavra. Que eu tenha prazer em meditá-la, me debruçar sobre ela. Vamos orar. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu oro, Senhor, por aqueles que aqui estão, por aqueles que nos acompanham de casa pela internet. Eu te peço, Senhor, alcança-nos com a tua graça. E te peço, Pai, dá-nos fome da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ansiar pela tua palavra. Que haja fome e sede, Senhor, pela tua palavra. E que nós venhamos, Senhor, a nos saciar com ela, buscar cada vez mais nela, a ponto de sermos lavados por meio da lavagem de água que é a tua palavra. Para que, Senhor, cada vez mais nos tornemos semelhantes a Jesus. Que nos tornemos parecidos com Cristo. Que isso seja, Senhor, o anseio das nossas vidas. Que por mais que nós venhamos a ser exprimidos, pressionados, Senhor, por toda a situação ao nosso redor, que, Senhor, o que emana de nós seja algo que possa tocar e abençoar pessoas. Seja algo, Senhor, que possa mudar a vida de pessoas ao nosso redor. Por isso, Senhor, trabalha conosco. Trabalha nas nossas vidas, ajuda-nos nessa jornada. Espírito Santo, te revela a cada um de nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos nessa jornada. Senhor, aqueles que têm muitas dificuldades, Papai, vai te revelando. Toma pela mão e vai te revelando a eles. Senhor, nos pequenos movimentos que eles fizerem em direção a Ti, eu te peço, vá ao encontro deles e alcança os seus corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
Foi